Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a estagiária Midiele e hoje nós vamos falar sobre as técnicas de separação das misturas. São técnicas que estão aí envolvidas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente usa diariamente e que nos ajudam muito a compreender como que está organizado diversas parte da matéria. Como nós vimos na aula anterior, a gente sabe que a matéria ela é encontrada na natureza em forma de misturas. Nunca a gente vai conseguir encontrar na natureza uma matéria que seja totalmente no seu estado puro. Geralmente a gente vai encontrar ela misturada a outros diversos substâncias, outros diversos materiais. Então, essas matérias elas vão ter que passar por uma extração, por uma filtração, dependendo da utilidade que ela terá para nós humanos. Vamos conhecer algumas técnicas dessas misturas. A gente viu que temos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Para separar misturas heterogêneas, a gente tem algumas técnicas. Por exemplo, a peneiração. O pessoal que trabalha aí na área da construção civil utiliza a peneiração para separar a pedra da areia. Isso é uma técnica de separar a matéria heterogênea, que é uma matéria onde a gente vai ter duas composições ali que é visivelmente capaz de ser separado. Na decantação líquido-líquido, a gente vai poder fazer o seguinte: espera o líquido menos denso, né, ficar ali por cima do mais denso, e aí a gente consegue fazer essa separação. Na filtração, algo muito utilizado para separar sólido do líquido. A gente também vai ter a decantação de sólido líquido. Por exemplo, quando a gente tem uma água barrenta, suja, por exemplo. Você pode deixar essa água ali parada por um período de tempo e você vai perceber que o sólido nessa água ele vai decantar. E aí você vai conseguir fazer a separação. E na separação magnética, onde a gente vai conseguir separar aqueles que têm atração magnética, né, pelo ímã, de um outro material sólido. Então, estas são separações que podem serem utilizados no nosso dia a dia para separar misturas heterogêneas. Já para separar as substâncias e misturas homogêneas, a gente vai ter alguns processos diferentes. A destilação fracionada, ela vai ser uma técnica que permite separar e recuperar os líquidos miscíveis com pontos de ebulição que são bem próximos. E para isso é utilizado equipamentos de laboratório como uma manta aquecedora, um balão com mistura dos líquidos, uma coluna de fracionamento, termômetro, condensador, suportes universais com garras e uma longa e um suporte elevado com Becker. Ao iniciar o processo de aquecimento da manta, depois de algum tempo, o líquido mais volátil ele vai evaporar e se condensar, passando pela coluna fria e pela coluna quente. E depois ela vai estar no condensador e assim vai ser possível se obter o líquido mais volátil ao final do processo. Nós teremos extração por solvente ou ebulição do solvente, que no caso é um processo muito comum para todos nós, utilizado muito na cozinha, que é a extração do café. Nós temos também o processo de cromatografia. Neste exemplo aqui nós temos a cromatografia, que é uma separação usada para verificar a composição de algumas amostras orgânicas utilizando uma fase móvel como um reagente orgânico, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, e uma fase estacionária que é o papel, ou seja, a substância vai ser colocada aqui no papel, nessa fase estacionária, e depois no reagente orgânico, e assim a gente vai conseguir ver a separação dessa substância. Nós temos também a separação da destilação simples, que é muito empregada na separação de dois líquidos miscíveis, no caso do álcool
e da água, por exemplo. Para separar a água do álcool, esse sistema vai ser aquecido a uma temperatura. O álcool vai alcançar o seu ponto de ebulição primeiro, porque o ponto de ebulição do álcool é menor do que da água. E ele vai, neste aquecimento, passar para o estado gasoso e pelo condensador, aqui ele irá retornar ao seu estado líquido. E assim a gente vai ter a separação do álcool e da água. Temos também a técnica da cristalização, que é uma técnica utilizada na purificação de substâncias que possui solubilidade aumentada conforme aumentada também a temperatura. Dentre essas técnicas, também existem outras técnicas muito mais avançadas que são utilizadas em laboratórios por químicos para estudar a matéria de uma forma mais aprofundada. Portanto, a nossa aula fica por aqui. Nós temos mais informações no nosso material de apoio. Nosso comenta aí de hoje, pensando no seu cotidiano, qual o método de separação que você mais utiliza no seu dia a dia? Diga aí nos comentários, escreva aí para mim nos comentários. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.